O Evangelho de Marcos, um livro maravilhoso, muito antigo, o primeiro dos evangelhos a ser escrito, a primeira biografia de Jesus Cristo, e você tem na sua mão, ou em papel, ou talvez no celular, no computador, você tem acesso a esse material. E é isso que estamos fazendo aqui, acompanhando essa história maravilhosa, acompanhando essa primeira biografia de Jesus Cristo. E nós estamos tentando aqui juntos entender o que o leitor original de Marcos entendeu. O que aquela pessoa do primeiro século, que fazia parte da igreja, ao ler essas palavras, entendeu. Para isso eu vou tentar lhe ajudar a entender um pouquinho da religião da época, da geografia, da política, do que a gente chama contexto geral. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Dias depois do quê? Nós vimos anteriormente Jesus curando um leproso. Ele estava fazendo uma viagem pelo norte de Israel. Israel é um país estreito, longo, né? No norte tem a Galileia, mais ou menos na porção central tem Samaria, no sul tem Judeia. Jesus estava morando em Cafarnaum, no norte, e ele saiu de Cafarnaum para fazer uma viagem e ensinar a palavra de Deus em diversas cidades. Aí teve um episódio que ele curou um homem de lepra e o homem não obedeceu Jesus e saiu espalhando para todo mundo sobre a cura e dificultou bastante a vida de Jesus, porque ele não podia mais chegar a lugar nenhum, que a multidão chegava antes e comprimia ele. E aí, então ele voltou. Dias depois desses eventos, ele retornou a Cafarnaum, que era onde morava Pedro e André, e se espalhou a notícia que ele tinha voltado. Rapidamente todo mundo ficou sabendo que ele estava por ali. E em pouco tempo, a casa onde ele estava hospedado, que era a casa de Pedro, ela ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Ou seja, alguém podia no máximo ver a casa de longe, porque havia toda uma multidão. E ele estava lá, anunciando a palavra de Deus. Ele estava lá, dando as boas notícias para as pessoas, falando sobre a chegada do reino de Deus, sobre ele, o Filho de Deus, entre nós. E então vieram 4 homens carregando um paralítico numa maca. Imagine a situação dessa pessoa, paralítico, né, deitado numa maca. Mas ele tinha amigos. Ele tinha amigos que resolveram levar esse homem até Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha expulsado demônios, que ele tinha curado enfermos. Eles sabiam, eles entendiam isso. Mas eles chegam, olham de longe, casa cheia, ao redor da casa também cheio. Não dava para chegar na porta. A porta é o acesso para a casa. Eles precisavam entrar por aquela porta. Imaginem, com um monte de gente comprimindo, ainda entrar 4 homens carregando uma maca. Não dava. Aqui era aquele momento em que o ser humano convencional olha para aquilo e fala, a gente tentou, né? Valeu a tentativa, mas não deu certo. Vamos voltar para casa, né? E quem sabe outra vez. Não esses 4 homens. Não esses 4 bons amigos. Eu desejo que você tenha amigos assim, viu? Eles não tinham como levá-lo até Jesus por causa da multidão. Então, o que eles fizeram? Eles subiram na casa. As casas antigas, elas eram feitas com um terraço, com uma espécie de uma laje por cima, mas era um material que não era tão resistente assim, e tinha escada de acesso. Naquela laje se usava para, às vezes, secar plantas, secar grãos, né? Também pessoas às vezes podiam ficar lá em cima. E eles subiram lá. Só que Jesus não estava lá, ele estava dentro da casa. E então, os 4 se puseram a trabalhar e a destruir um pouquinho o telhado da casa de Pedro. Eles fizeram um buraco na laje. Eu falei telhado, mas era mais uma laje. Eles abriram uma laje, um buraco na laje, e um buraco tão grande, eles abriram esse buraco acima de onde estava Jesus. Imagina Jesus, né, sentado, como era o costume dos professores, né, ele sentado, conversando com as pessoas ali, explicando, e um monte de gente na porta, e aí de repente começa um barulho, né? E aí, se você estivesse lá, você ia olhar para cima, você ia começar a ver uma luzinha no teto, né? Porque ia abrir um buraco. E aí começa a cair farelo, né? Aquilo era feito de massa de argila compactada, com massa vegetal também, e com madeiras e tal. E você olha e vê, começa a abrir um buraco, e Jesus vai ensinando, e continua o ensino dele. E o buraco vai abrindo. Isso não se abre de maneira instantânea. Imagina fazer isso à mão, 4 homens abrindo um buraco no teto. Isso deve ter sido uma cena bem estranha e bem peculiar. Mas o fato é que eles abriram um buraco
E o buraco não era pequeno, o buraco passava a maca. E eles pegaram essa maca e desceram ela, devem ter amarrado com cordas, lençóis ou com roupa, não sei o quê, e desceram essa maca na frente de Jesus. Por isso que eu lhe falei, eu desejo que você tenha amigos assim. Quando a gente precisa, quando a gente está numa situação ruim, ter amigos é muito importante. E esses homens aqui, olha, a gente não sabe os nomes deles, mas que baita amigos que eles eram. Então, eles baixaram o homem na maca bem na frente de Jesus. Abriram um buraco no teto em cima de onde ele estava e desceram a maca. E ao ver a fé que eles tinham, porque não era só o paralítico que tinha fé, aliás, talvez, eu nem sei se o paralítico tinha fé, mas os 4 ali tinham. E vejam que fé, aqui na Bíblia, fé não é simplesmente uma emoção interior, uma energia interior, uma crença que tudo vai dar certo. Fé aqui é ação. Fé na Bíblia é andar com Deus. Fé na Bíblia é acreditar em quem lhe dá uma promessa. E Jesus viu essa fé. Ele olhou para o paralítico e ele fez a coisa mais importante que pode ser feita por um ser humano. Jesus falou para ele: filho, seus pecados estão perdoados. E é claro que à primeira leitura isso parece estranho, porque obviamente o homem queria andar. Só que vejam que o problema do ser humano, o grande problema do ser humano, não é a deficiência física, a dor, a pobreza. O grande problema do ser humano é o pecado. E Jesus anunciou para esse homem o perdão dos seus pecados. Era a primeira coisa que esse homem precisava. Era saber que ele estava em comunhão com Deus. Até porque muita gente acreditava que doenças físicas e pobreza, curiosamente ainda se crê nisso hoje, mas muita gente acreditava que isso era um sinal da desaprovação de Deus, era um sinal da ruptura com Deus. Terrível que se pense assim. E o Senhor fala: teus pecados estão perdoados. Mas é claro que, como se diz popularmente, nenhuma boa ação ficará impune. Tinha algumas pessoas ali, naquela casa, que eram mestres da lei. Eram professores, eram pessoas que entendiam muito as Escrituras. Estavam ali sentados e eles pensaram, eles não falaram, eles pensaram. O que ele está dizendo? Isso é uma blasfêmia. Blasfêmia é uma ofensa a Deus, tá? Isso é uma ofensa a Deus, porque só Deus pode perdoar pecados. Então eles viram que aquele homem ali, na visão deles, né, eles acharam isso é uma ofensa a Deus, anunciar o perdão de pecados. Só que Jesus, ele conseguia perceber os pensamentos dos outros, né? Ele é Deus. Ele logo percebeu e ele perguntou: por que vocês perguntam, questionam essas coisas em seu coração? Imagine o susto dos homens, né? A pessoa pensa uma coisa e aí Jesus vira assim: por que você está questionando isso? Por que você está perguntando aí, questionando por que eu perdoei os pecados desse homem? Por que eu anunciei a ele o perdão dos pecados? O que é mais fácil dizer a esse paralítico, né? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? E aqui é uma pergunta realmente que pega a gente. Por quê? Dizer, só o falar, só pronunciar, né? É mais fácil falar, seus pecados estão perdoados, porque não se pode conferir o resultado, né? É falado. Agora, se ele falar anda, aí a gente confere se funciona ou não, né? Mas aí ele resolve, a gente não precisa nem ficar se preocupando assim, mas será que o que é mais fácil fazer? Aí ele fala: então tá, então eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Filho do Homem é uma expressão usada na Bíblia para identificar o escolhido por Deus, o enviado por Deus, o Filho de Deus, o Messias. Messias quer dizer ungido. Ungido é a pessoa sobre quem se derrama óleo. Se derramava óleo sobre pessoas para separar essas pessoas para funções especiais, para funções de sacerdote, profeta, rei. Jesus era tudo isso. E então ele disse ao paralítico, ele falou: eu vou mostrar para vocês que eu tenho autoridade para perdoar pecados. Ele virou para o paralítico e falou: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Agora a situação mudou de figura, porque o homem se levantou de um salto. Não pense naquele se levantar assim aos pouquinhos, o homem meio com dificuldade. Não, ele deu um salto, o homem que chegou baixado numa maca, ele deu um pulo, ficou em pé, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. E a multidão, então? A multidão ficou admirada, a multidão ficou louvando a Deus. E eles exclamavam: nunca vimos nada igual. O resultado disso aqui foi tremendo, porque as pessoas passaram a louvar
a Deus em resultado desse sinal de Jesus Cristo. Aqui elas entenderam, era um sinal. Claro que para o homem foi um benefício direto, mas para os outros foi um sinal apontando, Deus está aqui. Lembra que qual era a pregação de Jesus? O reino está próximo, o reino de Deus está perto de vocês? Olha quão perto o reino de Deus estava nesse momento. Olha quão perto as pessoas se perceberam de Deus. Louvavam a Deus e exclamavam, nunca se viu nada igual. Ou seja, Jesus Cristo não é um daqueles homens que se encaixa na categoria de profeta, como no Antigo Testamento. Aqui não, aqui temos uma coisa muito diferente, porque nunca se viu nada igual. Nesse momento, então, Jesus saiu outra vez para a beira do mar, estava em Cafarnaum, estava na casa onde ele estava hospedado, saiu novamente lá para a beira do mar. Qual mar? O Mar da Galileia. Se você tiver curiosidade, pega um mapinha lá, Pega Israel, lá no norte tem a Galileia e tem o Mar da Galileia, também chamado de Lago de Tiberíades, é o mesmo local. E outra vez, ele ensinou as multidões que vinham até ele, as pessoas vinham para aprender e ele ensinava. Enquanto ele caminhava para ir para lá, ele viu um rapaz sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Ele era filho de um homem chamado Alfeu. O nome desse rapaz era Levi. Levi é um nome importante, um nome muito antigo. Esse homem também era conhecido por um outro nome, Mateus, que é o Mateus que escreve o Evangelho de Mateus, que nas nossas Bíblias está organizado aparecendo primeiro, Ainda que Marcos foi escrito antes, mas tem uma organização, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esse era Mateus. Siga-me, disse-lhe Jesus. E o Mateus se levantou e seguiu Jesus. Deixou lá a coletoria, deixou a sua profissão de publicano. Publicano eram os coletores de impostos. E mais tarde, na casa de Levi, então, Jesus se sentou à mesa com seus discípulos. E aí foram lá, junto com Levi, e um grande número de publicanos, cobradores de impostos, também estavam presentes. E também estavam outros tipos de pecadores, pessoas que tinham a desaprovação popular, pessoas que os mestres da lei apontavam o dedo e falavam coisas ruins, eram chamados de pecadores. Na verdade, pecadores somos todos nós, porque nenhum de nós está isento de pecados, Mas esses aqui eram chamados pelo povo de pecadores. Então, tinham os fariseus e mestres da lei que viram Jesus comer com esses cobradores de impostos e outros pecadores, Porque os cobradores de impostos eram achados assim os piores, Cobravam impostos do povo para mandar para Roma. E muitos eram corruptos ainda, E aí perguntaram para Jesus, por que ele está comendo, com cobradores de impostos e com pecadores? Vamos condenar Jesus. E ao ouvir isso, Jesus falou para eles, olha, as pessoas saudáveis não precisam de um médico não, viu? Quer dizer, eles se achavam saudáveis. Então ele falou, olha, eu vim para os doentes. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Ou seja, se vocês se acham justos, a conversa minha não é com vocês. E quem eram os fariseus e quem eram os mestres da lei, Os fariseus, eles eram pessoas, nós já vimos isso em outros vídeos, se você está acompanhando aqui, perdoe a repetição, mas é importante para gravar esse conteúdo. Os fariseus, eles eram pessoas que eles não eram uma classe sacerdotal e eram pessoas que estudavam a lei e eles zelavam pelo cumprimento da lei. Numa outra época, eles foram importantíssimos para Israel se manter no caminho de Deus, mas nesse momento aqui, uma boa parte deles tinha se desviado do bom caminho e estavam mais preocupados assim com aparências, com serem louvados pelo povo. E aí eles estavam muito chateados porque Jesus não era da turma deles e também não aplaudia o que eles faziam. Então eles sempre estavam procurando alguma coisa para acusar Jesus. Assim, a gente dá uma pausa aqui para retomar no próximo vídeo. Volte para a gente continuar esse capítulo 2. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.